Era uma noite. Daniela cresceu no coração do Kansas, em uma pequena fazenda cercada por campos de trigo dourados que se estendiam até onde a vista alcançava. Seus dias eram passados entre tarefas simples, como cuidar dos animais, ajudar a mãe na cozinha e passear pelos campos, onde se sentia livre e em paz. Apesar do conforto da vida rural, algo dentro de Daniela sempre ansiava por mais. Ela amava sua família, mas a rotina monótona do interior começava a apertar, e o desejo de explorar o mundo além das fronteiras de sua cidadezinha tornava-se mais forte a cada dia. Seus pais, pessoas de coração simples e trabalhador, sempre incentivaram Daniela a sonhar grande, mas ao mesmo tempo, havia uma certa relutância em vê-la partir. Ela era a única filha, e a vida no campo era solitária. No entanto, ao completar 23 anos, Daniela tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso de sua vida. Ela se mudaria para a cidade grande, para Nova York. A promessa de uma nova vida, de oportunidades infinitas e de se reinventar atraía sua alma de forma irresistível. Com o apoio hesitante de seus pais e uma mala cheia de esperanças, Daniela deixou o Kansas e embarcou para Nova York. A cidade era tudo o que ela imaginava e mais: as luzes brilhantes, as multidões apressadas, os arranha-céus que pareciam tocar o céu. Era ao mesmo tempo assustador e emocionante, mas Daniela, com sua força interior, estava decidida a fazer aquilo funcionar. Depois de semanas procurando emprego, passando por rejeições e desafios, ela finalmente conseguiu uma oportunidade na DeAngelo Enterprises, uma das maiores construtoras do país. A vaga não era glamourosa. Daniela seria empregada doméstica, responsável por manter a limpeza impecável nos escritórios elegantes da sede da empresa. Não era o que ela havia sonhado, mas era um começo. E ela sabia que, com seu esforço, poderia conquistar mais. A rotina era cansativa, mas Daniela se destacava por sua ética de trabalho. Ela era eficiente, dedicada e sempre com um sorriso no rosto. Com o tempo, seu bom humor e disposição foram notados pelos executivos e funcionários da empresa. Entre as várias figuras poderosas que cruzavam os corredores da DeAngelo Enterprises, havia uma presença que Daniela não conseguia ignorar: Alessandro DeAngelo, o dono da empresa. Alessandro era a personificação do sucesso. Alto, com uma postura imponente e um olhar intenso, ele comandava sua equipe com uma mistura de carisma e autoridade. Daniela observava de longe, intrigada pelo homem que, apesar de sua riqueza e influência, parecia carregar algo mais profundo, uma frieza disfarçada por um charme calculado. Ela sabia que era apenas uma empregada e que seu lugar era nas sombras, mas não conseguia evitar o fascínio por ele. Alessandro, por sua vez, também notara Daniela. Havia algo naquela jovem simples do interior que o intrigava. Ela não era como as outras pessoas que ele encontrava todos os dias, não estava impressionada por sua fortuna, não se intimidava com seu poder. Daniela parecia verdadeira, genuína, algo raro no círculo de pessoas que Alessandro frequentava. Aos poucos, ele começou a reparar nela cada vez mais. Certo dia, quando Daniela estava organizando papéis em um dos escritórios, Alessandro apareceu inesperadamente. A surpresa fez derrubar uma pilha de documentos, espalhando papéis pelo chão. Ela ficou mortificada, tentando desesperadamente arrumar tudo. Alessandro, no entanto, apenas riu suavemente. Não se preocupe, disse ele, abaixando-se para ajudá-la a pegar os papéis. Isso acontece com todos nós. Daniela corou, envergonhada, mas agradeceu a ajuda. Aquela interação simples foi o início de algo que ela jamais esperava. Nos dias seguintes, Alessandro começou a aparecer mais frequentemente nos escritórios onde Daniela trabalhava, sempre com um comentário gentil ou um sorriso. Os olhares trocados entre eles se tornaram cada vez mais frequentes e, aos poucos, uma conexão começou a se formar. Apesar de suas diferenças de mundos, Alessandro e Daniela começaram a se aproximar. Ele a convidava para almoçar em cafés discretos, onde conversavam por horas sobre tudo, suas infâncias, suas ambições e seus medos. Daniela compartilhava histórias sobre a vida simples no interior, enquanto Alessandro falava sobre as pressões de comandar um império. Para ela, era difícil acreditar que alguém tão poderoso pudesse se abrir dessa forma, mas Alessandro parecia realmente à vontade com ela. Conforme o tempo passava, os encontros se tornavam mais frequentes, e Daniela começou a perceber que estava apaixonada por Alessandro. Ele, por sua vez, também demonstrava sinais de que queria algo mais sério.
Apesar de sua vida agitada e do peso de suas responsabilidades, Alessandro parecia encontrar paz na companhia de Daniela, e ela, sem perceber, já não conseguia imaginar sua vida sem ele. Foi com grande surpresa que Alessandro a pediu em casamento. O pedido foi grandioso, como tudo o que ele fazia, um jantar em um restaurante exclusivo, flores e um anel deslumbrante que a deixou sem palavras. Daniela, embora assustada pela velocidade dos acontecimentos, não conseguiu dizer não. Ela estava apaixonada, e, naquele momento, parecia que todos os seus sonhos estavam se tornando realidade. O casamento foi digno de um conto de fadas. Daniela, com um vestido branco de seda, parecia uma princesa enquanto descia o altar. Alessandro a olhava com admiração, e o mundo ao redor parecia perfeito. A cerimônia aconteceu em uma mansão luxuosa, com vista para o Central Park, e a festa foi frequentada pelos mais ricos e influentes de Nova York. Mas, após a lua de mel, a realidade começou a se instalar. Daniela rapidamente percebeu que a vida ao lado de Alessandro não era o conto de fadas que ela havia imaginado. Embora ele ainda a tratasse com respeito, a pressão dos negócios e as demandas da DeAngelo Enterprises tomavam cada vez mais o tempo e a energia dele. Alessandro se tornava mais distante a cada dia, e a casa luxuosa em que moravam parecia cada vez mais vazia. Daniela começou a sentir-se solitária. Alessandro, antes atencioso, agora passava a maior parte do tempo em reuniões ou viagens de negócios. Ele raramente estava em casa, e, quando estava, mal conversava com ela. O casamento, que antes parecia cheio de promessas, começou a se transformar em uma prisão dourada. Daniela sentia que havia perdido a si mesma em meio ao luxo e à vida frenética de Nova York. A única pessoa que parecia entender o que ela estava passando era Marco, o irmão mais novo de Alessandro. Diferente de Alessandro, Marco era mais leve, mais acessível. Desde o início, ele havia sido uma presença constante e amiga na vida de Daniela. Sempre disposto a ouvir, a oferecer apoio, Marco se tornou seu confidente, e Daniela se sentia cada vez mais próxima dele. Marco era o oposto de Alessandro. Enquanto Alessandro era metódico, reservado e sempre com um ar de superioridade, Marco era espontâneo, divertido e demonstrava um interesse genuíno por Daniela. Ele a levava para passeios pela cidade, mostrava lugares tranquilos e conversava com ela como um velho amigo. Daniela começou a se questionar se o que ela sentia por Marco era apenas gratidão pela amizade, ou se algo mais estava se desenvolvendo. As tensões no casamento com Alessandro se intensificavam. Daniela o confrontava sobre sua ausência, sobre o fato de ele parecer cada vez mais distante, mas Alessandro sempre se justificava com o trabalho. Ele prometia mudar, prometia que as coisas ficariam melhores, mas nada mudava de verdade. Ela se sentia ignorada, uma peça decorativa em sua vida. Marco, por outro lado, estava sempre por perto, oferecendo o tipo de apoio emocional que Alessandro nunca conseguirá proporcionar. Daniela se via cada vez mais confusa. Ela ainda amava Alessandro, mas não era o amor que esperava viver. Os dias passavam lentamente para Daniela, e a angústia da solidão apertava seu peito como uma corda invisível que a sufocava. A grandiosidade do apartamento que compartilhava com Alessandro, que um dia parecia uma conquista, agora a fazia se sentir insignificante, perdida em um labirinto de mármore e vidro. O silêncio constante entre as paredes frias e o eco dos passos solitários era ensurdecedor. Não havia mais as risadas e as conversas profundas que marcaram o início de sua relação com Alessandro. Agora, ele se tornará uma sombra distante, alguém que ela quase não reconhecia. As noites eram as piores. Alessandro saía cedo para reuniões que nunca pareciam ter fim e voltava tarde, muitas vezes já após a meia-noite, quando Daniela já estava adormecida. Quando ele finalmente deitava ao seu lado, não havia um abraço caloroso, nem um "como foi o seu dia?". Era apenas o som da respiração dele enquanto rapidamente mergulhava no sono, exausto de um dia extenuante de trabalho. Daniela se virava na cama, observando o teto, pensando em como tudo aquilo havia se tornado tão diferente do que ela sonhara. Por outro lado, Marco, o irmão mais novo de Alessandro, era a única constante em sua vida. Ele sempre aparecia nos momentos certos, como se sentisse sua necessidade antes mesmo que ela pedisse. Marco a chamava para tomar café em pequenos bistros da cidade, lugares tranquilos e acolhedores que contrastavam com o ritmo acelerado da vida de Alessandro. Ele ouvia suas preocupações, seus medos, e nunca julgava suas lágrimas silenciosas.
Num desses cafés, Daniela estava mais abatida do que o habitual. Os olhos castanhos dela, geralmente tão brilhantes, pareciam mais escuros, pesados com o peso da tristeza. Marco olhava para ela com uma mistura de preocupação e algo mais profundo, uma expressão que Daniela não conseguia decifrar completamente, mas que fazia seu coração bater um pouco mais rápido. Você não está feliz, Dani, Marco disse suavemente, enquanto segurava a mão dela sobre a mesa. O toque dele era caloroso, reconfortante, e Daniela se agarrou àquilo como se fosse sua âncora. Eu vejo isso, e me parte o coração. Não é tão simples, Daniela suspirou, desviando o olhar para a janela, onde o caos da cidade se desenrolava, indiferente ao seu sofrimento. Eu amo Alessandro, ou pelo menos, eu acho que ainda amo. Mas ele não está mais presente, Marco. Eu me sinto como uma estranha na vida dele. Marco ficou em silêncio por um momento, observando-a com aqueles olhos que pareciam enxergar além de suas palavras. Ele sabia que o problema entre Daniela e Alessandro era mais profundo do que o trabalho. Alessandro sempre foi obcecado pelo sucesso, incapaz de equilibrar suas ambições com suas relações pessoais. Marco, que havia crescido na sombra do irmão mais velho, entendia o que significava viver com essa intensidade. Ele sabia que Alessandro dificilmente mudaria. E essa percepção doía nele, porque Daniela não merecia esse vazio emocional. Eu nunca quis ver você assim, Marco continuou, sua voz cheia de sinceridade. Desde o momento em que Alessandro trouxe você para nossas vidas, eu soube que você era especial. Você trouxe luz, algo que há muito tempo estava ausente. E agora, é difícil ver como essa luz está se apagando. Daniela olhou para ele, comovida pelas palavras de Marco. Havia uma ternura no jeito como ele falava, um cuidado genuíno que a tocava profundamente. Ao longo dos meses, Marco se tornará mais do que um amigo. Ele era a única pessoa que a fazia se sentir vista, valorizada. E, aos poucos, Daniela começou a perceber que talvez seus sentimentos por ele fossem mais complicados do que amizade. Eles continuaram a se ver regularmente, sempre em momentos em que Alessandro estava distante, o que era praticamente o tempo todo. Marco a levava para caminhar no parque, onde o outono começava a colorir as árvores com tons de dourado e vermelho. As folhas caíam ao redor deles, criando um cenário que parecia tirado de um sonho. Daniela se permitiu sorrir novamente nesses momentos, esquecendo por alguns instantes a solidão que a esperava em casa. Certo dia, durante uma dessas caminhadas, Daniela sentiu algo diferente no ar. Marco estava mais quieto do que o habitual, seus olhos frequentemente se fixavam nela de maneira intensa, como se ele estivesse lutando contra algo dentro de si. Eles se sentaram em um banco sob uma grande árvore, o silêncio confortável, mas carregado de tensão não dita. Daniela, Marco finalmente quebrou o silêncio, sua voz baixa, quase trêmula. Eu preciso dizer uma coisa que está me consumindo há muito tempo. Daniela sentiu o coração disparar. O tom dele era sério, e ela sabia que o que ele estava prestes a dizer poderia mudar tudo. Marco virou-se para ela, segurando sua mão com mais firmeza do que antes, como se estivesse prestes a dar um salto no escuro. Eu sei que você ama Alessandro, ele começou, e Daniela sentiu um aperto no peito ao ouvir isso, como se fosse um lembrete doloroso da complexidade de seus sentimentos. Mas eu também sei que ele não está presente da maneira que você precisa. E eu não posso mais esconder o que sinto. Eu me apaixonei por você, Daniela. Desde o começo, você foi tudo o que eu sempre quis. E ver você sofrendo desse jeito me destrói. Daniela ficou sem palavras, seu coração batendo descompassado. Ela não podia negar que também sentia algo por Marco. Ele era a única fonte de conforto e alegria em sua vida ultimamente, mas ao mesmo tempo, havia uma lealdade dentro dela, uma confusão interna sobre o que tudo aquilo significava. Marco, ela sussurrou, com lágrimas nos olhos. Eu não sei o que dizer. Você foi minha força nos momentos mais difíceis, e eu não sei o que teria feito sem você. Mas... Alessandro. Eu sei, Marco interrompeu, sua expressão suavizando. Eu sei que é complicado. E não estou pedindo para você tomar uma decisão agora. Só queria que você soubesse o que sinto. E, seja o que for que você decida, eu estarei aqui para você, sempre.
O ar parecia mais pesado, carregado com as palavras não ditas e com as emoções que transbordavam entre eles. Daniela se levantou, sentindo-se mais confusa do que nunca. Ela sabia que amava Alessandro, mas também sabia que o homem com quem se casou já não era o mesmo. E Marco, ele era a calmaria em meio à tempestade. Daniela sentiu o coração apertado ao voltar para casa depois da conversa com Marco. A confusão interna parecia se intensificar a cada dia, e a única maneira que ela conseguia imaginar resolver parte daquela turbulência emocional era tentando reatar de alguma forma a conexão perdida com Alessandro. Apesar de todos os problemas, ela ainda acreditava que talvez, apenas talvez, houvesse uma chance de salvar o casamento. Havia uma parte dela que ainda nutria esperanças, que se agarrava às boas lembranças, às risadas compartilhadas nos primeiros meses, ao amor que sentia que ainda podia existir. Naquela manhã, Daniela decidiu dar um passo em direção à tentativa de reaproximação. Talvez Alessandro estivesse apenas sobrecarregado, talvez ele estivesse esperando um sinal dela, algo que o lembrasse de que eles ainda eram parceiros, ainda eram um casal. Assim, com uma nova determinação, ela resolveu fazer algo simples, mas significativo, surpreendê-lo no escritório com um convite para almoçar. Daniela se arrumou com mais cuidado do que o normal naquela manhã. Vestiu um vestido azul claro que sempre a fazia se sentir mais confiante, e prendeu o cabelo em um coque simples, deixando algumas mechas soltas emoldurando o rosto. Ela queria que Alessandro a visse, que percebesse o esforço dela em se reconectar. Com o coração batendo acelerado, ela saiu de casa e tomou um táxi até o centro da cidade, onde ficava a imponente sede da De Angelo Enterprises. Quando chegou ao edifício da construtora, a fachada imponente de vidro e aço refletia o céu nublado de Nova York, como se fosse um presságio de que algo sombrio estava por vir. Daniela respirou fundo antes de entrar no hall de entrada. Subiu até o andar da presidência, onde sabia que Alessandro estaria. Ela imaginava a reação dele ao vê-la. Talvez fosse um pouco surpreso, mas no fundo, esperava que ficasse contente, que visse aquele gesto como uma tentativa de salvar o que tinham. Ao se aproximar da porta do escritório de Alessandro, Daniela notou algo estranho. A secretária, uma jovem loira e atraente chamada Vanessa, não estava em sua mesa, o que era incomum. O ambiente parecia silencioso demais para aquele horário do dia. Daniela hesitou por um momento, mas decidiu continuar. Ela bateu levemente na porta de vidro, mas não obteve resposta. Então, com cautela, empurrou a porta e entrou. O que ela viu a seguir foi como um soco no estômago. Ali, de pé atrás de sua mesa, estava Alessandro, com Vanessa pressionada contra ele. Suas bocas estavam coladas em um beijo apaixonado, e as mãos dele se moviam pelas costas da secretária com uma familiaridade que Daniela nunca havia experimentado nos últimos meses. A visão foi como um pesadelo se desdobrando lentamente diante de seus olhos. Por um momento, Daniela ficou paralisada. Era como se seu corpo não respondesse, como se sua mente se recusasse a acreditar no que estava vendo. Mas então, a dor explodiu dentro dela, uma dor que irradiava de seu peito e a fazia sentir como se estivesse afundando em areia movediça. Ela engoliu em seco, a garganta apertada de tanto segurar as lágrimas, mas não queria chorar na frente deles. Ela não daria a eles esse poder. Alessandro, sua voz finalmente saiu, baixa, quase sufocada. Imediatamente, Alessandro se afastou de Vanessa, com os olhos arregalados em choque. A expressão no rosto dele passava por uma série de emoções, surpresa, culpa e, por fim, uma tentativa desesperada de controlar a situação. Vanessa, visivelmente desconfortável, rapidamente se afastou e ajeitou as roupas, com o rosto corado de vergonha. Daniela, Alessandro começou, mas não conseguiu encontrar as palavras. Daniela apenas ergueu uma mão, como se dissesse que não queria ouvir. Seu corpo inteiro tremia, não de raiva, mas de uma tristeza esmagadora que a fazia sentir como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ela olhou para Alessandro, e o homem que estava ali parecia um completo estranho para ela. O homem por quem ela havia se apaixonado, com quem havia se casado, agora parecia uma farsa, uma figura distante e fria. Eu só vim para te convidar para almoçar, Daniela sussurrou, sentindo a ironia amarga em suas palavras. Mas acho que você já está ocupado. Sem esperar por resposta, ela se virou e saiu rapidamente do escritório, sem olhar para trás. Ela sabia que se ficasse ali por mais um segundo, desmoronaria por completo.
O choro preso em sua garganta finalmente encontrou uma saída assim que as portas do elevador se fecharam. Lágrimas quentes escorriam por seu rosto enquanto o elevador descia lentamente. Ela mal conseguia respirar, como se o peso da traição estivesse esmagando seu peito. Ao sair do prédio, Daniela não sabia para onde ir. O impulso inicial foi fugir para qualquer lugar, se esconder de tudo, mas seu corpo, no piloto automático, a levou para casa. O caminho de volta foi um borrão de emoções. Ela não sentia nada além de um vazio gelado no lugar onde antes havia esperança. Quando chegou ao apartamento, Daniela entrou silenciosamente, como se estivesse em um transe. O espaço que antes parecia grande agora parecia apertado, sufocante. Ela olhou ao redor da sala, os móveis caros, as pinturas nas paredes, tudo parecia sem sentido. Tudo isso, para nada. Ela se jogou no sofá, abraçando um travesseiro, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Não havia mais dúvidas agora. Ela sabia o que precisava fazer, mesmo que a ideia de destruir o que restava de seu casamento fosse dolorosa. O peso da traição de Alessandro era pesado demais para suportar. Ele não apenas a havia ignorado por meses, agora, ele havia traído o pouco que restava da confiança dela. Horas se passaram antes de Alessandro chegar. Ele entrou no apartamento com passos hesitantes, como se soubesse que estava prestes a enfrentar algo que não poderia consertar. Daniela ouviu a porta se abrir, mas não se moveu. Permaneceu no sofá, os olhos fixos no vazio, já sem lágrimas para chorar. Daniela, a voz de Alessandro era suave, quase suplicante, enquanto ele entrava na sala e se aproximava. Ela levantou a cabeça, encarando-o com uma expressão vazia, cansada. Alessandro parecia diferente naquele momento, como se o peso de suas ações finalmente estivesse recaindo sobre ele. Havia um arrependimento em seus olhos, mas Daniela não conseguia sentir nada além de uma dor profunda. Eu sei que nada do que eu disser vai justificar o que você viu hoje, Alessandro começou, a voz tremendo levemente. Eu errei, e eu me odeio por isso. Mas, podemos tentar resolver isso, Daniela. Não precisamos acabar assim. Daniela soltou uma risada amarga, sacudindo a cabeça. Ela se levantou lentamente, enfrentando Alessandro, que a observava com uma mistura de arrependimento e desespero. Resolver? Daniela repetiu, sua voz agora cheia de uma frieza que ela nem sabia que possuía. Você acha que existe alguma maneira de consertar o que você fez, Alessandro? Meses de indiferença, de me ignorar, e agora isso? Eu te vi com ela. Vi o que você estava fazendo. Alessandro tentou se aproximar, mas Daniela ergueu a mão, mantendo-o à distância. Não, chega. Eu não posso mais fazer isso. Eu não posso viver em um casamento onde sou ignorada e traída. Eu quero o divórcio, Alessandro. As palavras pareciam ressoar na sala, e por um momento, Alessandro ficou em silêncio, como se o impacto daquelas palavras o tivesse atingido com força. Ele balançou a cabeça, visivelmente perturbado, mas Daniela sabia que sua decisão estava tomada. O casamento deles, por mais que ela quisesse acreditar que ainda havia algo a ser salvo, estava acabado. Daniela passou o resto da noite em silêncio, sem conseguir dormir. As palavras de Alessandro ecoavam em sua mente, misturadas com o peso da traição que ainda pulsava dolorosamente dentro dela. No fundo, ela sabia que não havia mais nada a ser dito, nada que pudesse apagar o que havia visto. Aquele casamento, que um dia a fizera acreditar em um futuro cheio de possibilidades, estava irremediavelmente quebrado. Não era mais uma questão de tentar salvar algo, mas de se libertar do sofrimento que aquilo lhe causava. Na manhã seguinte, a decisão já estava tomada. Ela precisava ir embora. Voltar para o interior, para a casa dos pais, onde, pelo menos, haveria um conforto emocional, uma sensação de segurança que ela não sentia há muito tempo. As lembranças de sua infância e juventude, onde a vida era mais simples e os sentimentos mais claros, a chamavam com uma força irresistível. Daniela precisava se reencontrar, precisava de um espaço onde pudesse respirar sem o peso das mentiras e da dor. Ela começou a arrumar suas coisas em silêncio, tentando não chorar mais. As lágrimas de dor haviam se transformado em uma tristeza profunda, quase resignada. Enquanto colocava suas roupas na mala, Alessandro apareceu na porta do quarto, seu rosto pálido e tenso.
Havia uma mistura de desespero e arrependimento em seus olhos, mas Daniela não estava disposta a ouvi-lo novamente. Daniela, por favor, não vá, Alessandro implorou, a voz quebrada. Eu sei que errei, sei que te magoei, mas eu posso mudar. Eu prometo, vou fazer o que for preciso. Nós podemos começar de novo. Ela parou por um momento, as mãos firmes nas alças da mala. O que mais doía não era a traição em si, mas o fato de que Alessandro só estava percebendo a gravidade da situação agora, quando tudo já estava em ruínas. Ela havia tentado, por meses, encontrar uma maneira de se reconectar com ele, mas ele estava sempre distante, sempre colocando o trabalho e suas ambições em primeiro lugar. Agora, era tarde demais. Não, Alessandro. Não há mais como voltar atrás, Daniela respondeu com a voz firme, mas não sem tristeza. Eu tentei, esperei que você voltasse a ser o homem com quem me casei, mas você mudou. Ou talvez eu só estivesse cega para quem você realmente era. Não importa mais. Eu não posso mais viver assim. Alessandro se aproximou, tentando tocá-la, mas Daniela deu um passo para trás, mantendo distância. Ele parecia estar à beira de um colapso, o desespero estampado em seu rosto. Daniela, por favor, não me deixe. Eu vou consertar isso, eu juro. Não me deixe perder você, as palavras dele saíam apressadas, cheias de arrependimento. Eu não sou nada sem você. Ela o olhou nos olhos pela última vez, sentindo um misto de tristeza e determinação. Havia uma parte de seu coração que queria acreditar nele, que queria dar a ele uma última chance, mas essa parte estava sendo sufocada pela dor que ela sentia. Não havia mais volta. Você já me perdeu, Alessandro, ela disse suavemente, mas com firmeza. E a única pessoa que pode consertar isso é você. Mas eu não posso ficar para ver se você vai mudar ou não. Eu mereço mais do que isso. Daniela pegou sua mala e passou por Alessandro sem olhar para trás. Ela sabia que, se hesitasse, poderia fraquejar, e não estava disposta a se deixar cair novamente naquela espiral de desilusão. Alessandro tentou segui-la até a porta, mas parou no meio do caminho, sem saber mais o que fazer ou dizer. Ele observou enquanto ela saía pela porta, e o som do clique da fechadura parecia selar o fim de algo que, para ele, havia sido inevitável demais para perceber. No dia seguinte, Marco, como de costume, chegou ao apartamento de Alessandro pela manhã. Ele tinha o hábito de passar para conversar com o irmão antes de começar o dia. Apesar de sua própria vida estar ocupada com seus projetos, Marco sempre fazia questão de manter um vínculo próximo com Alessandro. Mas ao entrar no apartamento, algo parecia errado. O silêncio no lugar era quase palpável, e a ausência de Daniela, que costumava estar por ali nos horários matinais, era notável. Alessandro? Marco chamou, enquanto caminhava pela sala. Alessandro estava sentado no sofá, com a cabeça entre as mãos, o olhar perdido. Marco parou por um momento, observando o estado abatido do irmão, e uma sensação de desconforto tomou conta dele. Alessandro sempre foi forte, confiante, mas agora parecia quebrado. O que aconteceu? Marco perguntou, aproximando-se. Onde está Daniela? Alessandro ergueu o olhar lentamente, seus olhos vermelhos e cansados. Ele respirou fundo antes de responder, sua voz baixa e trêmula. Ela foi embora, disse Alessandro, cada palavra pesando como uma pedra. Ela me deixou. Marco sentiu o impacto daquelas palavras como um golpe. Ele sempre soubera que o casamento de Alessandro e Daniela não estava indo bem, mas nunca imaginara que as coisas chegariam a esse ponto. Daniela sempre fora uma mulher incrível, alguém que ele admirava profundamente, e a ideia de ela ir embora era devastadora. O quê? Como assim? Marco perguntou, ainda em choque. O que aconteceu? Alessandro fechou os olhos por um momento, como se reunir forças para confessar a verdade. Ele sabia que Marco não o pouparia de críticas, mas não tinha mais como esconder a vergonha de seus atos. Eu a traí, Marco. Ela me pegou com Vanessa, a secretária, as palavras saíram com dificuldade, e Alessandro parecia afundar ainda mais no sofá, como se estivesse sendo esmagado pela própria culpa. E agora ela quer o divórcio. O silêncio que se seguiu foi denso e carregado de tensão. Marco ficou em pé, olhando para o irmão com uma mistura de incredulidade e fúria.
Ele sempre soubera que Alessandro tinha uma tendência a se perder no trabalho, a priorizar seus negócios em vez das pessoas ao seu redor, mas nunca imaginou que ele chegaria a esse ponto. Alessandro, você não presta, Marco disse, com uma raiva controlada em sua voz. Você tinha uma mulher maravilhosa, uma das melhores pessoas que eu já conheci, e você destruiu isso. Como você pôde fazer isso com ela? Você não percebe o que perdeu? Alessandro não respondeu de imediato, o olhar ainda baixo. Ele sabia que Marco estava certo. Sabia que havia destruído tudo, mas não tinha forças para argumentar. O arrependimento era esmagador, mas o dano já estava feito. Eu sei que errei, Alessandro disse finalmente, a voz embargada. Mas eu não queria perdê-la. Só não sei o que fazer agora. Marco bufou, balançando a cabeça em frustração. Ele sempre fora protetor de Daniela, desde que ela entrou na família. Enquanto Alessandro, muitas vezes, não sabia valorizar as coisas boas que tinha, Marco sempre viu em Daniela algo especial. E agora, ela havia ido embora. Você devia ter pensado nisso antes de traí-la, Marco disse, sua voz carregada de desapontamento. Você sempre coloca o trabalho em primeiro lugar, sempre se afasta das pessoas que mais importam. E agora você está sozinho. Alessandro sabia que as palavras de Marco eram verdadeiras, mas isso não tornava as coisas menos dolorosas. Ele se levantou, caminhando pela sala em desespero. Eu a amo, Marco. Eu não posso deixá-la ir assim. Eu preciso tentar fazer algo. Marco cruzou os braços, observando o irmão em seu desespero. Parte dele sentia pena, mas outra parte estava furiosa. Ele sempre soube que Daniela merecia mais do que Alessandro estava disposto a dar, e agora, vendo seu irmão implorar por uma segunda chance, ele não conseguia esconder o ressentimento. Amor? Marco repetiu, com sarcasmo em sua voz. Se você realmente a amasse, nunca teria feito o que fez. Daniela não olhou para trás quando deixou o apartamento que um dia chamara de lar. Suas mãos tremiam enquanto arrumava suas poucas coisas na mala, tentando manter a cabeça erguida apesar do turbilhão de emoções que a consumia por dentro. Alessandro era um homem rico, poderoso, e facilmente poderia ter oferecido a ela uma vida de luxo e conforto, mesmo no divórcio, mas Daniela não queria nada disso. Ela decidiu levar apenas o essencial, as roupas que cabiam em sua pequena mala e alguns pertences sentimentais. Tudo que Alessandro havia lhe dado ao longo dos anos, as joias, as bolsas, os sapatos caros, ficaram para trás, como memórias de uma vida que ela não desejava mais. Quando finalmente fechou a porta, sentiu um alívio inesperado. O som da porta batendo atrás de si parecia ser o fim de um capítulo doloroso, mas o começo de algo incerto. Ela não esperou um carro de luxo, não pegou um avião particular. Daniela queria se desconectar completamente daquela vida. Pegou um ônibus até a rodoviária e comprou uma passagem para sua cidade natal, no interior, a centenas de quilômetros de distância. A viagem foi longa e exaustiva. Sentada no banco do ônibus, Daniela observava a paisagem rural passando rapidamente pela janela. O cenário era um contraste gritante com as ruas movimentadas e arranha-céus que havia deixado para trás. Cada quilômetro que passava era uma distância maior de Alessandro, mas também uma aproximação de sua antiga vida, a vida simples, onde ela sempre se sentiu segura e amada. Ao chegar à pequena cidade, o cheiro de terra úmida e o som das árvores sendo movidas pelo vento a acolheram como velhos amigos. O coração de Daniela estava pesado, mas estar ali, no lugar onde crescerá, trouxe uma sensação de conforto que ela não sentia há tempos. Sua mãe, sempre cuidadosa e amorosa, foi a primeira a vê-la chegar e ficou surpresa ao ver a filha aparecer de repente, sem qualquer aviso. Daniela, meu Deus, o que você está fazendo aqui? A mãe perguntou, o rosto marcado por preocupação e confusão. Mãe, Daniela começou, sua voz tremendo ao tentar manter a compostura. Eu voltei. Eu preciso de um tempo, e de você. Sem mais perguntas, sua mãe abraçou, apertando-a com força, sentindo a dor que a filha tentava esconder. Daniela sabia que a explicação viria mais tarde, mas naquele momento, tudo o que ela precisava era daquele abraço. Nos 2 dias seguintes, Daniela tentou encontrar alguma paz. A casa dos pais, simples e aconchegante, era uma lembrança de tempos mais felizes,
antes de ela ter se aventurado na cidade grande e antes de se envolver com Alessandro. Ela passava longas horas na varanda, olhando o horizonte, tentando processar tudo o que acontecerá e o que faria a seguir. Era uma tarde quente, e ela estava sentada em uma velha cadeira de balanço, observando o campo aberto à sua frente, quando viu algo que a fez franzir a testa. Ao longe, um carro luxuoso, incomum naquela região, se aproximava pela estrada de terra. Conforme o veículo se aproximava, ela reconheceu o modelo, um Porsche preto, reluzente sob o sol do interior. Seu coração disparou. Quando o carro finalmente parou em frente à casa, Daniela ficou imóvel, sua respiração presa. A porta do Porsche se abriu lentamente, e de dentro saiu Marco, o irmão de Alessandro. Ele estava com o semblante sério, os olhos escuros fixos nela enquanto caminhava em sua direção. Daniela sentiu uma onda de emoções ao vê-lo ali, misturada entre surpresa, confusão e alívio. Marco sempre fora um apoio silencioso para ela, alguém que, mesmo à distância, parecia entendê-la de uma maneira que Alessandro nunca conseguiu. Daniela, Marco começou, sua voz rouca de cansaço, mas suave. Eu vim ver como você está. Ela permaneceu em silêncio por um momento, olhando fixamente. O que ele estaria fazendo ali, tão longe de tudo? Como soube onde eu estava? Ela perguntou, sua voz mais firme do que sentia por dentro. Eu fui ao apartamento de Alessandro. Ele me contou tudo, Marco respondeu, dando alguns passos à frente. Eu sabia que você viria para cá, então, eu vim. Daniela se levantou da cadeira de balanço, ainda sem saber o que sentir. Havia uma calma inesperada na presença de Marco, como se ele tivesse vindo para preencher um vazio que ela ainda não sabia que existia. Mas, ao mesmo tempo, sua mente estava cheia de Alessandro, do casamento fracassado, da traição. Tudo estava tão confuso. Eu não sei o que dizer, Marco, ela finalmente confessou, olhando para o chão. Não precisa dizer nada, e ele respondeu, com a voz calma. Eu sei que você está passando por muito agora, e eu não estou aqui para complicar as coisas. Só queria me certificar de que você está bem. Marco sempre fora diferente de Alessandro. Enquanto Alessandro era ambicioso e calculista, Marco tinha uma alma mais gentil, alguém que valorizava as pessoas ao seu redor. Ele era o oposto do irmão em muitos aspectos, e Daniela sempre sentiu uma conexão especial com ele. Marco sempre esteve presente de maneira silenciosa, como um amigo que ela sabia que poderia contar, mas nunca ousou imaginar algo mais. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas o som suave do vento movendo as árvores ao redor da casa quebrando a quietude. Marco finalmente suspirou, sua expressão de preocupação suavizando um pouco. Eu não vim aqui para falar sobre Alessandro, mas ele está arrependido, Daniela. Ele sabe que errou, e, sinceramente, eu nunca o vi tão abatido. Ele quer uma segunda chance, diz que vai mudar, mas eu não sei se ele realmente sabe o que isso significa, Marco admitiu, seus olhos observando as reações de Daniela. Daniela sentiu o peso daquelas palavras. Alessandro estava arrependido, mas o arrependimento dele era suficiente? Poderia ela confiar novamente nele, depois de tudo o que havia acontecido? Eu não sei se posso perdoá-lo, Marco, ela sussurrou, finalmente admitindo o que vinha tentando evitar. Não estou dizendo que você deva perdoá-lo, Marco respondeu suavemente. Só quero que você saiba que tem escolhas. Você merece mais do que isso, merece alguém que realmente te valorize. Daniela olhou para Marco, seus olhos fixos nos dele. Havia algo em suas palavras que a tocava profundamente, algo que ela ainda não estava pronta para reconhecer. Marco não estava ali para pressioná-la, mas sim para oferecer o apoio que ela tanto precisava. Eu só quero que você seja feliz, Daniela, ele acrescentou, sua voz carregada de sinceridade. Seja lá qual for a sua decisão, eu vou respeitar. O silêncio se instalou entre eles novamente, mas dessa vez havia uma compreensão mútua. Marco estava ali por ela, e pela primeira vez em dias, Daniela se sentiu verdadeiramente vista. Ela ainda não sabia qual seria seu futuro, se daria uma segunda chance a Alessandro ou se, talvez, sua vida tomaria um rumo completamente diferente, um rumo que envolvia Marco. Enquanto o sol começava a descer no horizonte, Daniela sentiu uma calma nova, uma sensação de que, finalmente, o controle de sua vida estava de volta às suas mãos.